Retornamos à sessão. De acordo com o requerimento número 39/2024, a sessão ordinária abre espaço para prestar homenagem aos 10 anos da lei do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa de Caxias do Sul. Compõe a mesa principal. Primeiro vice-presidente desta casa, eu, vereador Adriano Bressan, representando o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador Leoberto Narciso Branquer, mentor da Justiça Restaurativa do Brasil, coordenadora do Núcleo do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa de Caxias da Paz, Débora Adriana Schmidt, representando o prefeito Adiló de Domênico, a diretora de Proteção Social, Jeane Schultz, secretário da mesa, vereador Felipe Grêmio Maier. Solicito ao secretário da mesa, o vereador Felipe Grêmio Maier, que nomeie as autoridades presentes. Pois não, senhor presidente. Vice-prefeito eleito Edson Nespolo, ex-vereador, ex-prefeito e ex-deputado estadual Alceu Barbosa Velho, ex-presidente dessa casa, vereador Gustavo Toigo, presidente da Fundação Caxias, Euclides Sirena, presidente do Instituto de Leitura Quindim, Volney Canônica, tenente-coronel Barden, tenente-coronel Ribas, representando a deputada federal Denise Pessoa, Gabriel Godoy, e representando o deputado estadual Pepe Vargas, Valdoir Rosa. Obrigado. Esta homenagem é de autoria coletiva e teve iniciativa da vereadora Rose Frigeri, a quem convido para se pronunciar em nome deste Poder Legislativo. Bom dia a todos, a todas que estão aqui presentes, também a quem nos acompanha pelas redes sociais, da Câmara, pela TV Câmara. Hoje é um dia muito especial, uma homenagem feita para um programa que eu particularmente tenho um apreço há muitos anos, tanto na minha função como educadora, professora, mas também como advogada. É um dos programas mais brilhantes que eu conheci. Então, é um orgulho para mim estar fazendo esta homenagem aos 10 anos da lei, mas tendo aqui presente também o desembargador Branquer, que é uma assumidade nesse tema, né? Tanto no nosso estado, mas no país inteiro. E eu vou quebrar um pouquinho a minha maneira de falar. Eu vou ler em função de algumas questões, então eu vou ler o meu discurso, porque é um momento, como eu falei, bastante importante para mim e eu estou um pouquinho nervosa. Então, é com grande orgulho que nós estamos aqui hoje para homenagear os 10 anos do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa de Caxias do Sul. Este é um momento muito importante, pois mostra o compromisso da nossa cidade com a paz, a justiça, o diálogo e a não violência. Então, eu de imediato destaco e agradeço a presença do desembargador Leonardo Branquer, que é pioneiro e referência nacional da justiça restaurativa. Também do Alceu Barbosa Velho, ex-prefeito, ex-deputado, mas foi, à época, o prefeito que sancionou, que fez, né, que promulgou, que sancionou esta lei tão importante na nossa cidade, a qual a gente deve muito e agradecemos nesse momento. Também quero saudar a Débora Adriana Schmidt, coordenadora do Núcleo e do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa, Caxias da Paz, a Jeane Schultz, aqui representando o prefeito municipal, diretora de Proteção Social, e a todos os demais presentes. O núcleo, né, Débora, é composto por 4 instrutores e facilitadores em círculos de construção de paz, um agente administrativo que também é facilitador e a coordenadora, que foi composto a partir da lei que nós estamos aqui homenageando.
Então, essas presenças tornam esse momento ainda mais especiais, além de todas as demais autoridades citadas pelo protocolo. O Programa Municipal de Pacificação Restaurativa foi criado para transformar conflitos em oportunidades de reconciliação e fortalecer os laços dentro da nossa cidade. A Lei 7.754, de 29 de abril de 2014, estabeleceu um modelo de resolução de conflitos mais humano, baseado na justiça restaurativa. A ideia é criar uma cultura de paz, onde os problemas sejam resolvidos pelo diálogo, com empatia e responsabilidade. Substituir a culpa por responsabilidade, a perseguição por encontro, imposição por diálogo, castigo por reparação de dano, coerção por coesão social. Estes são os pressupostos da justiça restaurativa. É importante destacar que o programa não se limita a resolver conflitos judiciais, mas ele envolve toda a sociedade. Ele trabalha junto com as áreas de segurança, educação, saúde, justiça, assistência social e conta com a participação das comunidades, famílias, profissionais de diversas áreas e muitos voluntários, aos quais também nós devemos o agradecimento, porque sem eles nada disso seria possível. O objetivo é integrar todos, fortalecer a participação de cada um e dar mais poder às pessoas, para que possamos interromper a violência e evitar novos conflitos. O Caxias da Paz e as centrais de pacificação são espaços de acolhimento, diálogo e resolução de conflitos, ajudando a nossa cidade a ser mais segura, solidária e humana. Esses projetos fortalecem o sentimento de pertencimento e a importância de uma comunidade estar unida para construir uma sociedade melhor. Este ano que comemoramos os 10 anos da lei, mas sabemos que a justiça restaurativa ocorre ainda há mais tempo. Eu lembro que em 2004 foi implantada a justiça restaurativa no Judiciário Gaúcho, por iniciativa do aqui presente desembargador Leonardo Branquer, pioneiro nessa luta. Caxias do Sul também foi pioneira no Programa Municipal de Pacificação Restaurativa. Aliás, o primeiro município a estabelecer esta política no nosso estado, que hoje conta com cerca de 30 municípios e cerca de 100 municípios no Brasil. O que demonstra que foram anos cheios de desafios, mas também de muitas vitórias. Caxias do Sul é uma referência e esse programa é um exemplo de como podemos mudar realidades através da ação conjunta entre instituições e sociedade. Os voluntários também são essenciais para o sucesso desse programa e também merecem a nossa saudação especial. O compromisso com a paz, com o olhar humanizado, com acesso efetivo à justiça, com a pacificação social e com a prevenção da violência, continua firme e cada vez mais forte. Então, eu quero agradecer a todos que participaram desse processo, como eu já falei aqui, especialmente ao desembargador Leoberto Branquer, ao ex-prefeito Alceu Barbosa Velho, pela visão e compromisso com a construção de um modelo de justiça mais inclusivo e humano. Hoje, renovamos o nosso compromisso com a paz, com a justiça e com o futuro inclusivo para todos e todas. Vamos continuar avançando juntos para garantir que Caxias do Sul seja sempre um exemplo de cidadania, paz, respeito e diálogo construtivo. Por fim, eu quero encerrar minha fala com a seguinte citação, entre aspas: queremos que a paz seja uma iniciativa social e não apenas uma tarefa do judiciário. Fecha aspas. Essa frase foi proferida pelo ex-vereador Gustavo Toigo, que também está aqui presente, ao qual eu saúdo, ao criar nessa Casa Legislativa, em 2015, a Comissão
temporária especial de pacificação restaurativa. Então, muito obrigado pela presença, muito obrigado a todos e a todas. Neste momento, temos a satisfação de entregar a placa de homenagem alusiva aos 10 anos do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa de Caxias do Sul, outorgada por este Poder Legislativo com o seguinte teor. A Câmara Municipal de Caxias do Sul, por iniciativa da vereadora Rose Frigieri, presta justa homenagem aos 10 anos do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa. Na busca de intermediar impasses jurídicos, há uma década atua por meio de atendimento extrajudiciais no combate à situação de conflitos como litígios, crimes ou atos infracionais de menor potencial, envolvendo a comunidade. Caxias do Sul, 4 de dezembro de 2024. Essa placa vem assinada pela vereadora presidente Marisol Santos, primeiro vice-presidente, vereador Adriano Bressan, segundo vice-presidente, vereador Renato Oliveira, primeiro secretário, vereador Felipe Gremilmaier e segundo secretário, vereador José D'Ambros. Nesse momento, eu convido os componentes da mesa para que, juntamente com a vereadora Rose Frigieri, façamos a entrega da placa em frente à mesa principal. Gostaríamos também de convidar o prefeito Alceu Barbosa Velho para, juntamente conosco, fazer a foto oficial. Para a sua manifestação, convido o desembargador Leoberto Narciso Branquer, mentor da Justiça Restaurativa do Brasil. Bom dia. Permitam saudar aqui na presidência do vereador Bressan, vice-presidente Gremilmaier, cada um dos senhoras vereadores e vereadoras, em especial reconhecimento e gratidão à iniciativa da vereadora Rose Frigieri e a todos os senhores que aqui comparecem, compondo essa casa parlamentar. Eu creio que
um momento de celebração, né? Uma lei construída nesse parlamento, uma lei que emplacou, acabamos de ver. Ela merece uma placa, ela tem 10 anos de vigência e ela tem uma história para ser contada. Mas eu acho que é fundamental a gente ressaltar das breves falas que transcorreram aqui, da homenagem à senhora centenária, ao time de futebol feminino, passando pelos registros de óbito e aniversário, a vida que transpira na diversidade, nas conexões, nas ramificações capilares de uma casa parlamentar, como a Câmara de Vereadores de Caxias. Eu penso que por aqui não transitam apenas questões do cotidiano, claro, transitam grandes debates, transitam as grandes tensões do cenário macropolítico nacional, mas, em especial, transitam discussões orçamentárias e discussões de políticas públicas, que é aquilo que nos reúne aqui. Mas, mais do que isso, uma casa política, um parlamento, mostra ontem, nós vimos no noticiário, a relevância da atitude do parlamento coreano ao conter um golpe de Estado. É na diversidade da representação popular presente no parlamento que se pode sustentar todas as bases, todos os pilares da democracia. Eu quero, com essa referência, saudar o valor desta casa e saudando aqui as presenças do ex-prefeito Alceu, parceiro de primeira hora na construção desta política, que iniciou ainda em novembro de 2012, quando assinado o primeiro protocolo, com a presença do Alceu, então, como deputado, Sartori como prefeito, na presença do Consulado do Canadá, de representantes do Canadá, dos Estados Unidos, aqui na UX, Sirena, já na ocasião, assinando pela Fundação Caxias, a universidade como parceira. Depois nós tivemos nesse percurso aí a presença decisiva do Coronel Losada, do Coronel Barden, na construção dessa política, na implementação dessa política que veio a se tornar lei 2 anos depois, em 2014. Essa lei que veio relatada aqui pelo Tuigo, que foi também autor do projeto de primeira Semana Restaurativa do Brasil, hoje seguida nacionalmente, a primeira lei que instituiu uma celebração de Semana Restaurativa. Então, nessas referências, aqueles que foram os construtores de origem e deram base ao surgimento dessa lei, e aqueles que hoje conduzem esse processo. Eu gostaria de homenagear aqui na Diretoria de Proteção Social, na pessoa da Giane, na coordenação do programa, na pessoa da Débora, e fazer entrega, então, a quem é devido desta placa, porque ela deve estar instalada lá. Agradeço que tenha me feito portador. Débora, por favor, receba essa homenagem àqueles que conduzem. Mas nós temos muito desses construtores, né, contemporâneos da fundação, do início desse programa aqui também. Nós temos o Adilson, facilitador do programa. Nós temos a Celita, que foi uma das primeiras precursoras do grupo, coordenadora do grupo. Ana Paula, que trabalhou comigo na assessoria do tribunal. Aliás, eu não sou mais representante do tribunal, nesse momento já estou jubilado, não gosto de dizer aposentado. Foi um momento de alegria, o júbilo, e me jubilei exatamente para me dedicar quase exclusivamente a essa causa. Eu fiz algumas anotações, porque ontem foi um dia que a minha mente esteve em ebulição diante do noticiário. Várias questões me tocaram. Eu amanheci vendo a cena de um homem sendo jogado por um policial militar por sobre as amuradas de uma ponte lá em São Paulo. Depois nós vimos um homem asfixiado por um segurança no metrô de São Paulo. Depois nós vimos a notícia de um adolescente já rendido, executado por um policial
da Bahia. Nós temos um grande problema na concepção das políticas de segurança pública que transitam hoje pelo nosso país. Mas existem perspectivas de esperança. Eu estive há poucos dias na Bahia, estive sentado num quartel da Polícia Militar Baiana. A gente sabe que hoje a Polícia Militar Baiana ela tem o mau conceito de ser a polícia que mais mata no Brasil. Mais de 1.700 mortes em autos de resistência ocorridas no ano de 2023. Mas lá dentro de um quartel militar, nós tivemos a oportunidade de sentar em círculo de construção de paz com militares e refletir dentro de um programa que vem semeando perspectivas de renovação daquela corporação. Nós vivemos num país que não tem pena de morte, que fez escolhas éticas relevantes, que assegura o devido processo legal, a presunção de inocência a todos os acusados de crime. E são valores constitucionais que refletem escolhas políticas da construção de um país. Valores são as bases das nossas escolhas. A democracia é uma escolha. A paz, a não violência são escolhas. Como disse o Albert Einstein, loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Escolhendo valores de violência como resposta, como estratégia de segurança, por certo, nós não vamos encontrar mais do que aquilo que nós temos visto hoje degradando o contexto de segurança do país, com a transpiração do crime através dos presídios, da infiltração cada vez mais grave das facções, inclusive em altas esferas de envolvimento em estamentos políticos. O quadro é grave, o quadro da civilização é grave, o quadro nacional é grave, e a gente tem que fazer uma parada para refletir. E o que nós trazemos para refletir é aquilo que está por trás dessa celebração, dessa lei. Por trás da teoria do conflito, quem estuda isso vê muito claramente que a violência estabelece uma espiral ascendente. Uma espiral ascendente. Quanto mais violência, mais acentua-se o conflito, que nós temos visto no embate das forças policiais através de estratégias que optam por priorizar a violência. É o recrudescimento da violência, a estruturação cada vez mais profissionalizada do crime. A crise da segurança violenta que nós vivemos hoje, ela pode ser resolvida. E ela pode, paradoxalmente, ser resolvida com menos violência, menos truculência e mais inteligência. Não só inteligência do ponto de vista da investigação criminal, que é fundamental, que para o judiciário a falta de qualidade da prova é uma das grandes impossibilidades da segurança processual e, por consequência, do exercício da função de controle social atribuída à função jurisdicional. Porém, há um nível de inteligência mais complexo e mais sofisticado, que é fundamento básico de todo o contexto de sociedade segura. Toda sociedade se constrói em valores. O valor da confiança é fundamental nas interações sociais. Uma sociedade que teme as próprias forças de segurança não é uma sociedade sustentável. É uma sociedade em risco. Aqui em Caxias se sinalizou a perspectiva de construção de um sistema de segurança inteligente. Com essa inteligência capilar, essa inteligência de base, essa inteligência de rede, que combina segurança e proteção social. Eu sou fã dessa designação da Secretaria Municipal de Segurança e Proteção Social, porque ela cuida dos dois pontos ao mesmo tempo. Ela cuida com a inteligência no monitoramento, ela cuida com a visão de criação dos hotspots,
como o exemplo bastante bem sucedido, Pelotas, Lajeado, que hoje tem uma política de segurança baseada em evidências, né? Ela cuida da qualidade da prova, ela tem profissionais de altíssima qualidade. Eu tive a oportunidade de conviver dentro do GGIM, né, e ver como é conduzida com cuidado a área de segurança pública profissional em Caxias. Mas aqui se construiu essa linha de trabalho de segurança com cuidado, segurança com proteção social, onde cuidado e controle não são antagônicos, pelo contrário, são complementares. Nessa fina sintonia com o que há de sofisticado na promoção de ambientes seguros, que passa pelo cuidado com as pessoas, com o rastreamento que permite esse corpo a corpo de comportamentos atípicos, potencialmente anômalos ou desviantes, se gera uma capacidade de prevenção e de solução antes de recrudescerem os conflitos e transbordarem em violência. Caxias do Sul foi um farol dessa perspectiva, dessa promessa, com o protagonismo aqui do Alceu, do Losada, do Bardem, do Tuigo. Nós tivemos a antevisão de profissionais, Alceu, advogado criminalista, os brigadianos, policiais militares, que aliás com carreira nos bombeiros muito significativamente, né? O Tuigo, policial civil, vejam, não eram poetas utópicos coadjuvados por um magistrado sonhador. Eram pessoas profissionais dessa estirpe de qualidade que nós estamos falando, de inteligência na segurança. Talvez éramos isso, um pouco sonhadores, mas com os pés no chão. Aliás, me lembro daquele slogan da UX que reverberava muito na época, né? Era pés no chão, olhos no mundo. Pés na região, olhos no mundo. Pois esse programa, ele alcançou um nível de prosperidade que foi fundamental para o avanço da justiça restaurativa no país. Ele foi exemplo. Ele, como já referido aqui pela vereadora Rose, ele foi seguido hoje em nada menos do que 98 municípios, onde nós temos 100 leis em vigor, tendo municípios com leis duplicadas, levantamento feito aqui, monitoramento feito pela Ana Paula Flores, outro expoente aqui do movimento restaurativo em Caxias. Havia algo diferente nesse projeto de lei, havia uma esperança, algo que contagiou, que tocou as pessoas, uma perspectiva de construir uma guarda municipal que foi referência, que treinou aqui em Caxias 9 guardas municipais de outras cidades para fazerem uso dessas abordagens. Uma brigada militar que compreendeu a proposta, o tenente-coronel Ribas está conosco aqui, hoje ele é um facilitador de práticas restaurativas, comandando o 12 BPM, aquela época, em parceria. Aliás, instrutor, co-instrutor aí de práticas restaurativas. Infelizmente, esse programa sofreu uma desidratação. Ele que chegou a ter 16 integrantes entre servidores, contratados e estagiários, ele passou por um duro percalço quando foi praticamente desativado sob uma promessa de reconstrução sob um paradigma de terceirização, de conveniamento com uma entidade privada. Isso aconteceu, a gente tem que colocar isso na pauta, na gestão Guerra. Ele foi resgatado, socorrido pelo Cassina, assim, que retomou a prefeitura. Ele teve continuidade com a Diló, ele teve o entusiasmo da Paula Iores. E eu creio que aqui, Nespolo, grande gratidão pela tua presença para receber, esse bastão, para dar continuidade, em nome da nova gestão, para as promessas desse programa. Pois está na pauta da cidade, dessa Câmara das Gestões Municipais, o que está em pauta são valores, Nespolo. O que está em pauta são as bases das nossas escolhas.
E essa é uma lei de valor, inspirada em princípios e valores. A lei, no seu artigo 1º, ela se propõe como uma atividade de pedagogia social, de mudança de plataforma cultural, de um modelo de justiça de guerra para uma justiça de paz e, por consequência, uma política baseada em cultura de paz. Essas atividades referem integração interinstitucional, transversalidade, diálogo, empatia, responsabilização ativa, participação, ativação de micro-redes, voluntariedade, autorresponsabilidade, consenso, para ficarem alguns, mediante estratégias de empoderamento de comunidade, de fortalecimento de vínculos, de coesionamento do tecido social, de criação de senso de pertencimento e fortalecimento de comunidades. Não há força mais capaz de controle social que a força de uma sociedade coesa. Não adianta coerção para assegurar o nível de fragmentação que nós temos construído como resultado do processo civilizatório que chegou a esse ponto, e acho fundamental a gente ter nessa pauta aqui a questão da leitura representada pelo Instituto Quindim, justo nesse dia que sucede, né, a publicação aí a grande palavra pesquisada nos sistemas de busca da semana, do ano, foi brain rot. Brain rot significando cérebros podres, né, manipulados pelas mídias sociais por falta de capacidade hoje, pela superficialidade do trato da informação e do conhecimento, de decisões precipitadas, decisões superficiais baseadas em fundamentos nem sempre conferidos, aferidos ou verdadeiros. Pois essa política municipal de segurança com cuidado, ela prosperou e propagou-se por todo o país. Eu tive uma reunião ontem pela manhã com uma consultoria da Unesco avaliando avanços da justiça restaurativa no Brasil. Nós vimos exemplos como Pelotas, como Belo Horizonte. Nós temos exemplos como Petrópolis, no Rio de Janeiro, Maringá, Londrina, Ponta Grossa, Pelotas, Lajeado, Novo Hamburgo. São cidades que seguiram o exemplo de Caxias, o exemplo que está escrito nessa lei. Isso não é pouco, ter se construído uma política pública em âmbito municipal que se propaga em rede pela espontaneidade das adesões das outras comunidades. E isso tudo está na lei. Eu aceitei esse convite para estar aqui representando essa memória hoje, mas essa memória, como eu fiz questão de ressaltar, ela se construiu na multiplicidade dos esforços das pessoas aqui citadas e de um contingente que chegou a mais de 1.000 facilitadores de práticas restaurativas formados. Nós estamos aqui num momento de transição, não é só uma transição de governo municipal, nós estamos numa transição, que nós podemos dizer, uma transição planetária entre modelos de cultura, e nós temos o desafio de sobrevivência da espécie, diante inclusive do risco de extermínio da vida no planeta, pela degradação ambiental e as catástrofes climáticas, que nós sabemos hoje muito bem o quanto nos impacta. Esse mundo que haverá de resultar ou não como futuro será resultado das nossas escolhas. E mais uma vez, então, eu insisto, são os valores, as bases das nossas escolhas. E por isso, mais do que nunca, eu quero concluir lembrando a expressão que me acompanha de André Malraux. O século XXI será ético e espiritual ou não será. Essas palavras me parecem proféticas e, ao mesmo tempo, iluminadoras das escolhas que nós temos que fazer. A Caxias, da virada do século XXI, foi capaz de abrir as portas deste século de justiça e construção de paz. Foi seguida por um séquito de cidades. Agora está nas mãos dessa comunidade decidir se saberá continuar mostrando o seu valor. Muito obrigado.
Agradeço às autoridades, convidados e todos que nos prestigiaram nesta homenagem. Pedimos a suspensão dos trabalhos da presente sessão para saudações finais e despedidas. Também aproveitaremos para fazer uma foto oficial com todos os presentes. Sessão suspensa.